Milionário apresenta amante grávida em jantar. Mas a esposa revela documentos que deixam todos em silêncio. Curta o vídeo e prepare-se para uma história que vai prender você até o fim. Às vezes, o silêncio não é fraqueza. É o prelúdio de uma tempestade. Na manhã fria de uma sexta-feira em Seattle, sob um céu carregado que parecia guardar segredos, Olivia Harper despertou com uma inquietação que não sabia nomear. Não era medo. Não era raiva. Era uma certeza cortante, como se o próprio universo tivesse sussurrado amanhã. Tudo vai mudar. O apartamento luxuoso que ela dividia com o marido, Daniel Harper, CEO da Harper Tech, uma das maiores empresas de tecnologia da costa noroeste, estava silencioso demais. A luz do sol tentava atravessar as cortinas pesadas da sala, mas hesitava, como se soubesse que ali não era bem-vinda. Ainda vestindo um pijama de seda creme, Olivia caminhou descalça até a cozinha. Preparou um café preto com a precisão de quem encontra conforto na rotina. Enquanto a máquina chiava, ela abriu um caderno de couro. Ali, onde antes anotava pensamentos e lembretes, escreveu apenas: observe. Não reaja. Deixe que ele se destrua. Cada letra era escrita com calma, como se ensaiasse um discurso. Porque ela sabia o evento de gala da empresa, marcado para o sábado, seria mais do que uma celebração. Seria o palco do plano de Daniel. Mas ela, com a frieza de uma estrategista, estava pronta para virar o jogo. Daniel, nos últimos meses, tinha mudado. Reuniões até a tarde, ligações encerradas assim que ela entrava no cômodo, olhares que fugiam como quem carrega culpa. Olivia, aos 42 anos, formada em psicologia e agora consultora estratégica na própria empresa, conhecia bem os sinais. Na noite anterior, encontrou no bolso do paletó dele um recibo, de um hotel boutique em Belton. Um lugar onde eles nunca estiveram juntos. O quarto. Uma cobertura. A data. 2 dias antes. Ela não confrontou. Apenas guardou o recibo no cofre do escritório, junto com outros documentos, extratos bancários de contas desconhecidas, e-mails impressos sobre reuniões que jamais foram mencionadas. Aquela sexta-feira, Olivia vestiu um terno cinza sob medida, prendeu o cabelo em um coque elegante e saiu de casa sem avisar. Dirigiu até o escritório de Rachel Cohen, advogada e amiga desde a faculdade, hoje uma das mais temidas juristas corporativas de Seattle. Rachel entendeu tudo com apenas um olhar. Isso não é só um café, né? Olivia colocou a pasta sobre a mesa. Preciso de você. Rápido. E com discrição. Ali estavam documentos comprometedores, transferências de ações, ata de reuniões ocultas, movimentações financeiras ilegais. Quero saber o que posso fazer com isso legalmente. E se algo acontecer amanhã, eu quero o controle total da Harper Tech. Rachel assinou a procuração. Tem certeza que quer ir tão fundo? Não é sobre querer, Rachel. É sobre precisar. Ele está preparando algo. Mas não serei pega de surpresa. Na volta, a chuva fina começou a cair. Olivia nem se preocupou em se proteger. Deixou a água tocar seu rosto como um lembrete. O frio por fora não chegava perto da frieza que carregava por dentro. No carro, ela se lembrou de tudo, das viagens repentinas, dos presentes caros como pedidos de desculpa disfarçados. E daquela ligação. Daniel, achando que ela tinha saído, disse: está tudo sob controle. Ela nunca faz nada mesmo. A tarde caiu e, ao chegar em casa, Olivia entrou no escritório dele. O laptop estava aberto. Uma falha rara. Ou talvez um convite. Ali, uma conversa com alguém salvo como e. Você vai mesmo me apresentar amanhã? A barriga já tá difícil de esconder. Daniel respondeu: confia. Amanhã é o dia. Ela vai engolir isso como sempre. Olivia leu tudo sem piscar. Não chorou. Apenas entendeu: o jogo estava prestes a virar. Fechou o laptop com calma e saiu. Naquela noite, jantou com a filha, Sophia, de 15 anos, que percebeu algo no ar. Mãe, tá tudo bem? Às vezes, a gente precisa guardar força pro que está por vir, meu amor. Antes de dormir, Olivia tirou do cofre 3 documentos. Uma procuração assinada por Daniel anos atrás, dando a ela poder sobre a empresa. Um relatório financeiro com provas de fraude. E uma carta manuscrita, onde ele prometia mudar. Colocou tudo numa pasta preta. Era o que precisava para o grande dia. À meia-noite, no terraço do apartamento, com uma taça de vinho nas mãos, ela olhou para a cidade e murmurou: você quis jogar, Daniel. Agora é a minha vez. Na noite de sábado, Seattle brilhava sob as estrelas.
E Olivia caminhava em direção ao destino com a serenidade de quem está prestes a reescrever o próprio futuro. Vestida com um blazer preto elegante, saltos firmes, e a pasta com os documentos no colo, ela observava pela janela do carro a cidade passando como em câmera lenta. Ao chegar ao Fource às 11, onde acontecia o luxuoso gala da Pertege, disse apenas: "Fica por perto, Tom." O motorista apenas assentiu. Ele sabia que ela não seria uma noite comum. O salão de festas estava um espetáculo. Lustres de cristal, mesas com velas flutuantes, a elite da tecnologia brindando ao som de jazz. Mas para Olivia, tudo aquilo era apenas o pano de fundo de um teatro que estava prestes a desmoronar. Ela entrou com passos firmes, atraindo olhares sem esforço. Não de espanto, mas de respeito. Sempre discreta, Olivia agora exalava uma força silenciosa. Cumprimentou poucos. Sabia que, em breve, todos ali se lembrariam dela por algo bem maior. Do outro lado do salão, Daniel sorria em meio a investidores. Ao seu lado, uma jovem de vestido verde esmeralda com um ventre evidente. Jéssica. A amante. A grávida. O grande triunfo que o Daniel planejava apresentar naquela noite. Olivia observou com frieza. Jéssica tinha beleza, juventude e ingenuidade. Era apenas mais uma peça no tabuleiro. Uma funcionária contratada como designer, usada como isca. Ela acreditava estar vivendo um conto de fadas. Mas não sabia que, naquela noite, seu nome viraria sinônimo de escândalo. E enquanto todos brindavam ao sucesso, Olivia preparava o checkmate. Daniel exalava a confiança de um homem acima de qualquer suspeita. Ele apertava mãos de parceiros, soltava piadas que arrancavam risadinhas educadas, e erguia a taça de champanhe como se fosse dono não só da empresa, mas do destino de todos ali. Quando seus olhos cruzaram com os de Olivia, ele vacilou por um instante, um lampejo de dúvida que só ela percebeu. Ela segurou o olhar, com um sorriso sutil que dizia mais do que 1000 palavras. Ele desviou o olhar, apertando com força o braço de Jéssica. Olivia seguiu até o lugar reservado ao lado de George, um diretor de 60 anos que a conhecia desde os primeiros dias da Arpertex. "Você está deslumbrante, Olivia", disse ele com um sorriso acolhedor. "Obrigada, George." "Vai ser uma noite inesquecível", respondeu, com um tom enigmático. Enquanto os garçons serviam o primeiro prato, salmão defumado com creme de endro, Olivia observava a sala com atenção. Memoriza Daniel no centro da atenção, os olhares curiosos dos convidados, e Jéssica inquieta, mexendo no guardanapo. A gala seguia seu roteiro. Um vídeo elegante destacava as conquistas da Arpertex com imagens aéreas da sede moderna no centro da cidade e depoimentos de clientes internacionais. Aplausos educados preencheram o salão. Então Daniel subiu ao palco para seu discurso principal. Orador nato, falou sobre avanços em inteligência artificial, expansão no mercado asiático e lucros que superavam todas as previsões. A plateia pendia de suas palavras, alguns riam de suas piadas, outros anotavam detalhes. Mas Olivia viu que ninguém mais viu o leve tremor na mão dele, o brilho de suor na testa, a forma como evitava seu olhar. Quando terminou, os aplausos foram estrondosos, e Daniel, sorrindo, disse: "Antes de prosseguirmos, quero compartilhar algo pessoal, um novo capítulo da minha vida." O ar ficou pesado, como se o oxigênio tivesse sumido. Todos os olhos se voltaram para Olivia, esperando lágrimas, uma cena dramática, qualquer reação. Ela permaneceu imóvel, o copo de vinho intocado, a face serena como uma máscara. Daniel desceu do palco, caminhou até Jéssica, e a levou para o centro da sala, sob os lustres brilhantes. "Quero apresentar a Jéssica", declarou, voz firme, mas carregada de desafio. "Alguém que trouxe luz à minha vida e representa um novo começo." Um murmúrio percorreu a multidão, como ondas quebrando na praia. Jéssica forçou um sorriso, desviando os olhos para o chão. Incapaz de encarar o misto de julgamento e curiosidade, Olivia ergueu uma sobrancelha. Seu silêncio era mais estrondoso que qualquer protesto. Então, com a elegância de quem domina o tempo, ela se levantou. O som dos seus saltos ecoou pelo mármore, um ritmo lento e deliberado que parecia congelar o mundo. O quarteto de cordas parou de tocar, como se sincronizado com a tensão no ar. Olivia caminhou até o palco, pegou o microfone com calma cerimonial e encarou Daniel diretamente. "Que momento, Daniel", disse, voz clara e gelada, cortando o silêncio como uma lâmina. "Permita que eu compartilhe algo com nossos convidados também." A sala congelou. A testa de Daniel se franziu, sua compostura começava a ruir.
enquanto Jéssica apertava o vestido, parecendo pronta para desaparecer. Olivia abriu sua pasta preta e ergueu um único documento, como se fosse uma arma. Antes de brindarmos a novos começos, disse com um sorriso cortante, vamos esclarecer algumas verdades. Ao revisar os livros da Hypertext, encontrei transações inexplicáveis. Contas offshore em nomes desconhecidos, transferências não declaradas, contratos assinados sem aprovação do conselho, quase como se alguém estivesse tentando esvaziar tudo o que construímos. O murmúrio voltou, mais alto, nervoso, como fogo tomando madeira seca. Daniel deu um passo à frente, voz tensa. Olivia, não é hora nem lugar para isso. Ela o ignorou, virando-se para o público com a postura de uma vencedora. Mas tem mais, continuou, levantando o documento. Este é um ato de transferência de controle, assinado por Daniel em março, me nomeando presidente executivo da Hypertext. É legal, irrevogável e, a partir de agora, está em vigor. O silêncio foi ensurdecedor, como se o tempo tivesse parado. Daniel ficou paralisado, pálido, olhos arregalados como um animal acuado. Jéssica cobriu a boca, um suspiro escapou junto às lágrimas que começavam a brotar. Os convidados trocavam olhares, alguns sussurrando, outros imóveis, receosos de quebrar aquele feitiço. Olivia desceu do palco com a mesma calma, o som dos saltos ecoando no silêncio. Parou a poucos centímetros de Daniel e sussurrou, só para ele ouvir. Você queria um show, querido? Eu só trouxe a verdade. Ela passou por ele, ignorando Jéssica que tremia visivelmente, e seguiu para a saída. Na porta, virou-se, microfone ainda na mão. Aproveitem a noite, pessoal. A Hypertext está em boas mãos. E desapareceu pelas portas duplas, deixando para trás um campo de batalha onde já havia disparado o primeiro tiro. Nos bastidores, enquanto os garçons tentavam retomar o serviço e os convidados se aglomeravam em grupos comentando, Olivia caminhava por um corredor silencioso rumo a uma sala privada. Rachel aguardava, tablet na mão, acompanhando as primeiras reações nas redes sociais. Você foi impecável, disse, olhos brilhando de admiração. 3 diretores já ligaram, prometendo apoio. O conselho está em causa e a imprensa já circula como abutres. Olivia sorriu levemente, tirou os brincos e guardou-os na bolsa. Ótimo. E a imprensa? Rachel mostrou a tela do tablet. Blogs de tecnologia chamando isso de jogada de mestre. Até amanhã, vai estar em todos os lugares. Olivia assentiu, sentindo o peso do momento aliviar um pouco. Pegou o celular e viu uma mensagem da Sophia. Mãe, está tudo bem? As pessoas estão pirando no X. Ela respondeu. Tudo bem, querida. Falamos amanhã. Amo você. Guardou o telefone e olhou para Rachel. A guerra começou, não é? Rachel confirmou com um sorriso. Sério, e você já ganhou a primeira batalha. Na sala de festas, Daniel tentava se recompor. Ignorava Jéssica, que chorava silenciosamente num canto, atraindo olhares curiosos. Ele puxou um diretor para o lado, falando baixo, desesperado para conter os danos. Isso não vai ficar assim, sussurrou. Ela não pode simplesmente levar tudo. O diretor, um aliado fiel na casa dos 50, balançou a cabeça. Daniel, ela tem as provas. Depois disso, ninguém vai te apoiar publicamente. Pense bem. A raiva de Daniel cresceu, mas a desespero falou mais alto. Olhou para Jéssica, agora indo em direção à saída, o rosto marcado pelas lágrimas. Por um momento, considerou segui-la, mas parou. Primeiro precisava salvar a si mesmo. Do lado de fora, Jéssica chamou um carro por aplicativo. No banco de trás, a caminho do Hotel Bertol onde estava hospedada, acariciava a barriga, sentindo o bebê se mexer. As lágrimas caíam, mas um brilho de determinação brilhava nos seus olhos. Ela abriu o celular e mandou uma mensagem para a mãe em Spokane. Mãe, fui ingênua, mas não mais. Preciso da sua ajuda para recomeçar. A resposta veio rápido. Querida, você nunca está sozinha. Volte para casa. Jéssica fechou os olhos, deixando as luzes de Seattle passarem borradas. Pela primeira vez, sentia que poderia ser mais que amante de um homem poderoso. Seria mãe do seu filho, e isso bastava. Horas depois, no Penthouse, Olivia sentava na varanda com uma taça de merlot, finalmente dando um gole. A cidade brilhava lá embaixo, alheia ao terremoto que ela havia causado. Pensou em Sophia, em como explicaria tudo. Pensou em Daniel, cuja arrogância pavimentou sua queda. E pensou em Jéssica, uma jovem que, assim como Olivia um dia, acreditou em promessas frágeis. Olivia sabia que a guerra estava apenas começando,
Mas naquela noite saboreava um momento de vitória. O silêncio sempre fora sua arma mais afiada. Olivia nunca imaginou que o homem que ela respeitava como um pai, Richard, com seus 50 anos, seria a raiz de tudo aquilo. Com seu olhar atento e perspicaz, ela começou a juntar provas. E-mails comprometedores, extratos bancários suspeitos, ata de reuniões adulteradas. Tudo um emaranhado sombrio de mentiras. Numa tarde cinzenta, ela enfrentou Richard sozinha, em um escritório apertado e abafado. Com a voz firme, exigiu que ele parasse com aquela manipulação. Ele riu, debochado, chamando-a de ingênua e dizendo: Olivia, é assim que o mundo funciona. Mas quando ela exibiu as provas irrefutáveis e ameaçou levar tudo às autoridades, algo mudou nele. Ele cedeu, prometeu devolver o dinheiro. Daniel jamais soube da verdade. Por amor, Olivia escolheu o silêncio, acreditando que assim protegeria o futuro deles. Meses depois, ela deixou WhatsApp, e Richard desapareceu das vidas deles. Mas o segredo continuava ali, uma ferida oculta. Agora, no silêncio do seu apartamento, o chá esfriava na xícara enquanto Olivia encarava o vazio da varanda. Aquela escolha, o silêncio, era o verdadeiro veneno que alimentava tudo. Daniel aprendera com Richard não só a construir, mas a manipular, a esconder, a se achar acima das regras. E ela, ao não falar, deixara essa sombra crescer. A culpa latejava, mas também era combustível. Se o passado lhe ensinou algo, era que a verdade, quando usada com precisão, ofuscava qualquer traição. Ela tomou o último gole e entrou. Sabia que o próximo passo exigiria mais que estratégia, exigiria coragem para encarar as sombras que ela mesma ajudara a lançar. No celular, uma mensagem de Rachel. Conselho inquieto. 3 diretores firmes, 2 estão com Daniel. Reunião amanhã às 9 horas. Pronta, respondeu Olivia. Mais do que nunca, ela sabia que o próximo movimento seria decisivo. Enquanto isso, Daniel estava trancado num condomínio temporário em Coimbra, um aluguel elegante que pegara após o gala. Ele andava de um lado para o outro, telefone na mão, gritando com Brian, seu advogado de crises corporativas. Ela não pode simplesmente levar tudo. A procuração foi assinada sob pressão naquela briga na primavera passada. Tem que ter uma brecha. Brian, calmo e direto no viva voz, respondeu. Daniel, os documentos são a prova de falhas. Assinados, notariados, arquivados. E essas movimentações financeiras que você mencionou, se forem verdade, você está em apuros. Meu conselho: procure um acordo antes que isso vá para a justiça. Daniel bateu o punho na mesa de vidro, fazendo o copo de uísque tilintar. Um acordo com ela? Você não entende, Brian. Olivia não é uma ex-esposa magoada. Ela é um furacão disfarçado de brisa. Eu a subestimei. E agora estou ferrado. Ele desligou, olhando pela janela para as luzes da cidade, que pareciam zombar da sua queda. Sabia que precisava agir rápido. Começou a mandar mensagens a acionistas, prometendo lucros, vantagens, qualquer coisa para garantir lealdade. Mas as respostas vinham curtas, evasivas, as paredes se fechavam. Do outro lado da cidade, Jessica estava num hotel boutique em Belton, o mesmo que Daniel reservara para ela. Sentada na beira da cama, o vestido verde esmeralda amassado no chão, uma lembrança dolorosa. Chorava. A humilhação do gala queimava como uma ferida aberta. Ela havia acreditado nas promessas de amor, no recomeço, em ser a mulher ao lado de Daniel. Mas quando Olivia subiu ao palco, Jessica entendeu que fora apenas uma peça no jogo dele. O bebê chutando dentro dela ancorava a realidade. Ligou para a mãe, Ellen, enfermeira aposentada em Spokane. Mãe, eu fiz besteira, soluçou. A voz da mãe, firme e experiente, trouxe conforto. Filha, você não é a primeira a cair num homem assim. Mas agora, levanta por seu filho. Volte para casa que a gente resolve. Jessica enxugou as lágrimas. Uma faísca de força acendeu nela. Ainda não vou voltar, mãe. Preciso consertar isso aqui, pelo meu bebê. Depois da ligação, ela abriu o laptop e vasculhou e-mails e mensagens de Daniel. Promessas, recibos de cartões da empresa, até uma mensagem dizendo: confia em mim, Jess. Depois do gala, tudo muda. Ela sabia que aquilo era uma arma, e pela primeira vez, pensou em usá-la. Naquela tarde, Olivia teve uma visita inesperada no Penthouse. George, o diretor que a elogiara no gala, apareceu com expressão grave e uma pasta de couro marrom nas mãos. Olivia, precisamos conversar,
disse ele, acomodando-se no sofá com vista para o Puget Sound. Revelou que dois grandes acionistas haviam se encontrado com Daniel, oferecendo apoio para concessões financeiras. Eles acham que você vai afundar a empresa, disse, cauteloso. Apostam no caos para comprar ações baratas e lucrar depois. Olivia ouviu, os olhos fixos nos dele, como se lesse sua alma. E você, George? Em que aposta? Ele sorriu, com respeito sincero. Em você. Sempre soube que você era mais que a esposa de Daniel. Quando entrou na empresa, suas ideias mudaram o jogo, mesmo que ninguém tenha ouvido no começo. Estou com você, Olivia, mas tem que agir rápido. O conselho está dividido e Daniel está mexendo as peças. Ela assentiu, tocando levemente o braço dele. Obrigada pelo alerta e por escolher sabiamente. Antes de sair, George entregou a pasta. As finanças que você pediu. 2 anos de transações. Tem coisas que eu nem sabia. Olivia abriu a pasta e franziu a testa diante dos números. As provas eram piores do que imaginava. Mais tarde, Olivia se encontrou com Rachel num restaurante discreto em Fremont, longe de olhos curiosos. Sentaram-se numa mesa reservada a blusas suaves. Rachel, tomando um Pinot Noir, estava radiante. Você virou o jogo, Olivia. O mercado fala de você como a nova rainha da tecnologia. Mas precisamos planejar o próximo passo. Olivia deslizou a pasta de George sobre a mesa. Isso aqui é dinamite. Rachel. Transferências para paraísos fiscais, contratos fantasmas, até a compra não declarada de um condomínio em Miami. Se isso vazar, Daniel está acabado. Os olhos de Rachel se arregalaram enquanto folheava as páginas. E você? Até onde está disposta a ir? Uma investigação criminal poderia enterrá-lo, mas arrastaria Arpete para o meio do caos. Olivia sorveu a água devagar, olhando para a chama de uma vela tremulante. Não quero queimar a empresa. Rachel. É o futuro da Sophia, dos funcionários, dos acionistas. Mas quero que ele saiba que perdeu. E que eu ganhei. Rachel sorriu, afiada. Então jogamos cirúrgico. Marque uma reunião de emergência do conselho amanhã. Você solta isso. Consolida seu poder e deixa o Daniel encurralado. Olivia assentiu, mas uma sombra cruzou seu rosto, um peso que Rachel não conseguiu decifrar. Antes de sair, Rachel entregou um envelope branco e lacrado. Um presente, disse com um sorriso enigmático. Abra sozinha. Olivia guardou o envelope na bolsa, sem dizer nada. No carro, ela cortou o selo e abriu. Dentro, um dossiê sobre Jessica, cópias dos contratos com Arpete, e-mails trocados com Daniel, até uma gravação onde ele promete cuidar de tudo depois do nascimento do bebê. Uma foto mostrava Jessica saindo de uma clínica ginecológica semanas antes. Olivia encarou a imagem, sentindo um aperto no peito. Jessica não era inimiga, apenas uma jovem que, como Olivia um dia, confiara no homem errado. Ela guardou o dossiê, decidida a usá-lo com cuidado. Jessica poderia ser uma aliada, ou ao menos alguém que ela não queria esmagar. Enquanto isso, Daniel recebeu uma ligação que o gelou até os ossos. Era Ethan, um jornalista de tecnologia que conhecia de eventos de networking. Daniel, fontes dizem que sua esposa tem mais do que aquele acordo de transferência. Dizem que ela possui um dossiê financeiro ligando você a paraísos fiscais. Algum comentário? Daniel sentiu o chão sumir sob seus pés. Desligou sem dizer uma palavra, o coração acelerado. Pela primeira vez, percebeu que Olivia poderia ser mais perigosa do que jamais imaginara. Abriu o laptop e começou a vasculhar seus arquivos, buscando qualquer coisa que pudesse usar contra ela. Mas só encontrou seus próprios erros. Pensou em Jessica, na mensagem dela pedindo para conversar. Ignorara, mas agora se perguntava se ela também tinha algo contra ele. As paredes se fechavam, e Daniel sentiu o peso de cada escolha errada. Naquela noite, Olivia jantou com Sophia em casa, tentando manter a normalidade em meio ao caos. Sophia, grudada no celular o dia todo, estava visivelmente preocupada. Mãe, o que está acontecendo? As crianças na escola não param de falar de você e do papai. É verdade que ele traiu e roubou dinheiro? Olivia apertou a mão da filha, firme e acolhedora. Sophia, às vezes as pessoas que amamos fazem escolhas que nos machucam. Seu pai fez isso, mas eu estou aqui. Você está aqui, e vamos ficar bem juntas. Entendeu? Sophia assentiu, com os olhos marejados. E se ele tentar levar tudo? Ele é tão poderoso. Olivia sorriu, acariciando os cabelos da filha. Poder não é o que ele pensa, querida. Poder é saber quem você é e não deixar ninguém te diminuir. E eu sei quem eu sou. Sophia abraçou,
encontrando um conforto que não conseguia explicar. Depois do jantar, Olivia colocou Sophie na cama, contando histórias da sua juventude, um raro momento de leveza que as ancorou. Enquanto isso, Jessica tomou uma decisão que mudaria seu caminho. No hotel, enviou um e-mail para uma amiga que trabalhava numa ONG de apoio a mulheres. Preciso de ajuda para recomeçar. Quero que meu filho tenha um futuro sem depender do Daniel. A amiga respondeu rápido, oferecendo contatos de advogados e grupos de apoio. Jéssica finalmente sentiu que não estava sozinha. Olhou para a barriga, onde o bebê chutava, e sussurrou: "Vamos ficar bem, meu amor. Eu prometo." No Penthouse, Olivia estava em seu escritório, cercada pelos documentos de George e Rachel. Ela revisava cada números, cada e-mail, cada prova. Mas a mente voava para o passado, para o momento em que escolheu silenciar a Isaac. Sabia que para vencer de verdade, teria que enfrentar não só Daniel, mas suas próprias decisões. O telefone tocou, trazendo-a de volta. Um número desconhecido. Ela atendeu, cansada. "Olivia, aqui é o Mark, da Isaac. Faz tempo, mas achei arquivos antigos da ONG. Coisas sobre o Richard, mentor do Daniel. Você precisa ver isso." O sangue de Olivia gelou. O passado que ela enterrara começava a emergir, trazendo com ele a chance de expor um segredo capaz de destruir Daniel. Ou a ela mesma. A segunda-feira amanheceu em Seattle com uma energia elétrica, como se a cidade sentisse os tremores deixados pelo terremoto Arpete. As consequências do gala não eram mais apenas sussurros. Era um abalo que fazia o mercado de ações tremer. As ações da Arpete despencaram. Investidores correram para fazer ligações de emergência. E os funcionários na sede de vidro do centro da cidade trocavam olhares tensos, se preparando para o próximo golpe. Olivia, agora oficialmente presidente, chegou ao escritório às 7 da manhã, sua presença dominando o ambiente. De blazer azul marinho e saia lápis preta, cabelo preso em coque baixo, óculos marcando seu rosto, ela irradiava autoridade sem ostentação. Acenou para os funcionários, com um sorriso breve, mas firme, respondendo aos cumprimentos hesitantes com uma confiança silenciosa. Na sala de reuniões, Rachel e George já esperavam. A mesa de mogno estava coberta de papéis, balanços financeiros, atas, o dossiê de Rachel. Com o conselho em alerta, George falou, a urgência escapando do seu tom usualmente calmo. Eles querem respostas, Olivia. Alguns querem sangue. Ela tomou a cadeira principal, analisando os documentos. Que venham, disse com um leve sorriso, misturando segurança e desafio. Hoje, definimos o que vem a seguir. A reunião do conselho, marcada para as 9 horas, foi uma aula de caos contido. 13 membros, 10 homens e 3 mulheres, todos experientes em tecnologia e finanças, sentaram-se ao redor da mesa oval sob luzes de LED intensas. Alguns eram antigos aliados de Daniel, outros mantinham uma postura neutra, mas todos famintos por clareza sobre o próximo movimento de Olivia. Ela abriu com uma calma inquietante, projetando um gráfico com dados suspeitos dos últimos 2 anos. Senhoras e senhores, disse, a voz clara, quase didática traço, isso não é conjectura, é fato. Arpete foi sangrada por decisões que colocaram o ganho pessoal acima do bem coletivo. Contas offshore em nomes desconhecidos, transferências não reportadas, contratos assinados às escondidas deste conselho. Tudo isso corroeu a confiança dos acionistas em nossa estabilidade. Ela fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. O silêncio era denso, o zunido do ar-condicionado parecia alto demais. Com um clique, exibiu extratos bancários, e-mails e atas que comprovavam cada acusação. Os números eram devastadores, as provas irrefutáveis. Frank, um conselheiro fiel a Daniel, de 55 anos, interrompeu, voz carregada de indignação. Olivia, isso é sério. Sem dúvida. Mas onde está Daniel? Ele merece se defender antes de expormos essa sujeira. Ele encontrou o olhar dele, firme, olhos de aço. Daniel foi convidado, Frank. Escolheu não aparecer, mas as evidências falam por ele. Apontou para a tela, onde um e-mail de Daniel para um contador offshore exigia total sigilo sobre uma transferência de $500 mil. Um murmúrio percorreu a sala, como um ruído estático. Olivia continuou, misturando firmeza e empatia. Não estou aqui para destruir o que construímos. Estou aqui para salvar a Arpete, seu pessoal, seus investidores, seu legado. Como presidente, vou garantir que isso nunca mais aconteça. Ela apresentou um plano de transparência, auditoria independente,
revisão de contratos e criação de um comitê de ética. Os conselheiros ouviam atentos, alguns anotando, outros trocando olhares cautelosos. O golpe final veio quando Olivia revelou o dossiê sobre Jéssica, sem citar seu nome. Mostrou e-mails provando que Daniel usava fundos da empresa para despesas pessoais, inclusive a suíte de hotel de Jéssica. Isso não é só uma questão ética, sua voz subiu com convicção. É uma questão de responsabilidade com os 3.000 funcionários que dependem de nós, com os investidores que apostam no nosso futuro, e com o mercado que exige integridade. A sala ficou em silêncio absoluto. Quando terminou, 5 membros levantaram as mãos em apoio imediato, como num ritual. 3 pediram tempo para refletir. Frank permaneceu em silêncio, visivelmente abalado. A reunião terminou com uma votação. Olivia foi confirmada presidente por ampla maioria, com 2 abstenções. Ao sair, sentiu o peso do momento, mas também uma leveza passageira. O primeiro obstáculo foi vencido, mas a guerra estava longe do fim. Do outro lado da cidade, Daniel estava numa sala de conferência de um escritório de advocacia a poucos quilômetros dali. Ele e Brian, seu advogado, vasculhavam os documentos que Olivia revelara no gala. À mesa estava uma bagunça de papéis, laptops e copos de café frio. Daniel, com os olhos sombreados e a camisa amarrotada, parecia um homem à beira do abismo. Ela não pode ter tudo isso, Brian, rosnou, a voz carregada de cansaço e fúria. Alguém está passando informações para ela. Um controlador, um funcionário? Não sei ao certo, disse Brian, mais calmo, mas visivelmente cansado, ajeitando os óculos. O problema não é como ela conseguiu isso, Daniel. É que ela tem. Se esse dossiê for tão sólido quanto parece, você está falando de mais do que perder a empresa. Estamos falando de investigações criminais em potencial. Daniel bateu com força na mesa, os papéis tremendo. Investigação? Eu construí essa empresa do zero, Brian. Ela era sua esposa, o papo do terapeuta, ideias jogadas em reuniões. Como ela virou isso tudo? Brian suspirou, escolhendo as palavras. Você subestimou ela, Daniel. Ela está jogando um jogo que você nem viu chegando. Meu conselho? Busque um acordo. Divida o controle. Ofereça algo para fazê-la recuar. Daniel riu, amargo. Recuar? Você não conhece a Olivia. Ela não vai parar até me reduzir a pó. Mas ele sabia que Brian estava certo. O laço estava apertando, e cada erro o aproximava dela. Enquanto isso, Jéssica traçava um caminho ousado. Naquela manhã, ela se encontrou com Steven, um advogado de família indicado por uma amiga. No escritório simples, mas acolhedor, em Wallingford, Jéssica apertava uma pasta com e-mails e recibos. Quero que meu filho tenha o que é dele, disse, com uma determinação que a surpreendia até a ela mesma. Não quero depender do Daniel, mas ele precisa assumir. Steven, um homem de meia-idade, de óculos de aro fino e jeito gentil, analisava os documentos. Se Daniel for o pai, você tem direito à pensão e muito mais. Mas, com as notícias recentes, ele está numa situação difícil. Precisamos agir rápido, antes que ele esconda os bens. Jéssica sentiu, aliviada, mas com medo. E se ele negar tudo? Tem conexões. Steven sorriu, confiante. Conexões não valem mais que a lei. Essas mensagens são provas sólidas. Vamos montar um caso forte. Jéssica saiu com um plano enfrentar Daniel, armada com apoio jurídico. Queria que ele reconhecesse o filho, mesmo que fosse na marra. No carro, a caminho do hotel, sentiu o bebê mexer e murmurou: Você vai ter um futuro, pequenino. Naquela tarde, Rachel ligou para Olivia, que ainda estava no escritório. 2 acionistas estão do lado do Daniel, falou, em voz baixa, como se evitasse ser ouvida. Querem convocar uma assembleia para desafiar sua liderança, apostando que a instabilidade vai derrubar as ações. Eles vão apoiar Daniel em troca de vantagens. Olivia, já em casa, no escritório com vista para Elliot Bay, ouviu atentamente. Quem são? Rachel hesitou, depois respondeu. Ted e Lisa Bennett. Eles têm 15% das ações, suficiente para causar confusão. Olivia anotou os nomes, a caligrafia precisa. Obrigada, Rachel. Eu cuido disso. Após desligar, abriu o laptop e pesquisou sobre os Bennett. Ted era um investidor ousado, conhecido por jogadas arriscadas. Lisa, sua esposa, era pragmática, leal aos seus próprios interesses. Olivia sabia que um confronto direto não funcionaria. Precisava de algo mais sutil, uma maneira de atraí-los sem que percebessem. À noite, Olivia encontrou Rachel num bar discreto em Balade, longe da multidão do mundo tech. Sentaram numa mesa nos fundos,
sob luzes amareladas. Rachel, com um martini na mão, estava animada. Você está bombando, Olivia. Mulheres no X te chamam de lenda. Hashtags como número Boslad estão em alta. Isso é maior que Arpete. Olivia sorriu levemente. É elogio, mas não posso me distrair. Os Bennett estão com Daniel. Preciso de uma estratégia. Rachel ergueu uma sobrancelha, impressionada com o foco dela. Ok, vamos bolar algo. Ted só quer dinheiro, mas Liz é mais complicada. Ela quer influência. Ofereça a ela um cargo simbólico, talvez num conselho de diversidade. É algo de alto perfil, baixo poder. Ela vai arrastar o Ted junto. Olivia concordou, guardando a ideia. Tem mais, disse Rachel, deslizando um envelope. Atualizei o dossiê da Jessica. Ela foi vista saindo de um escritório de advocacia hoje. Parece que está se mexendo. Olivia folheou o material, vendo uma foto de Jessica entrando num prédio, o rosto determinado. Um relatório breve indicava que Jessica contratou um advogado para garantir os direitos do filho. Olivia guardou o envelope, pensativa. Ela não é o problema, disse quase para si mesma. Mas pode ser útil. Enquanto isso, Daniel enfrentava seu próprio inferno. Depois da ligação de Ethan, contratou um detetive particular, Mickey, para descobrir como Olivia conseguiu as informações. Mickey, um homem de 40 anos, olhar afiado e voz grave, entregou o relatório na quinta-feira. Sua esposa tem informantes, disse. George, o diretor, está passando informações. Também um controlador, Greg, que revelou detalhes das contas offshore. E a advogada dela, Rachel Cohen, essa é uma fera. Daniel leu as páginas, a raiva subindo. Então foi assim que ela fez? Subornando minha própria equipe. Mick negou com a cabeça. Não são subornos. Eles confiam nela. Olivia tem algo. Você perdeu, Daniel. Credibilidade. As palavras bateram forte. Daniel dispensou Mick e ligou para Brian, exigindo ação. Quero contestar a procuração. Dizer que fui coagido e processar ela por difamação. Brian, já no limite da paciência, respondeu. Isso é difícil, Daniel. Os documentos são a prova de balas e as provas delas são sólidas. Um processo só vai atrair mais atenção para as contas offshore. Foque em controlar os danos. Daniel desligou, sentindo o chão desmoronar. Pensou em Jessica, na mensagem dela para se encontrarem. Ignorou o pedido antes, mas agora se perguntou se ela seria uma ponta solta. Mandou uma mensagem. Jess, precisamos conversar amanhã. Você escolhe lugar e hora. A resposta dela foi rápida. Café na Penny, 19 horas. Não me deixe esperando. Um arrepio percorreu Daniel. Ele precisava neutralizá-la antes que se tornasse outra ameaça. Naquela noite, Olivia jantava com Sophie em casa, agarrando-se ao normal. Sophie, mais quieta que o usual depois de acompanhar as notícias no celular, falou. Mamãe, na escola as crianças estão falando coisas horríveis sobre o papai, que ele roubou, que ele trapaceou. É verdade? Olivia apertou a mão da filha com firmeza. Sophie, a verdade é complicada. Seu pai tomou decisões erradas que nos machucaram, mas ele ainda é seu pai. E você é tudo para mim. Estamos numa tempestade, mas vamos passar por isso juntas. Sophie assentiu, os olhos brilhando. Você é tão forte, mamãe. Eu queria ser assim também. Olivia sorriu, tocando o rosto da filha. Você já é, querida. Só precisa ver isso. Depois do jantar, assistiram a uma comédia romântica boba, rindo das falas ruins, um raro momento de leveza. Enquanto isso, Jessica se preparava para o encontro com Daniel. No quarto do hotel, revisava os documentos que levaria, e-mails, recibos, mensagens. Enfrentá-lo era arriscado, mas necessário. Pela primeira vez, sentia-se no controle. Olhando no espelho, alisou o cabelo e disse a si mesma: Você não é mais a marionete dele. Você é a mãe desse bebê. O fogo nos olhos dela era novo, feroz. No Penthouse, Olivia recebeu uma ligação que mudaria o jogo. Era Mark, um antigo colega da época da Rizop. Olivia, mandei os arquivos por e-mail. Coisas antigas do non-profit. Tem uma carta do Richard confessando a fraude, e ela cita Daniel como cúmplice. O coração dela disparou. Abriu o laptop e encontrou o e-mail. A carta escaneada, escrita em letra firme de Richard, era uma bomba. Ele admitia desviar doações e descrevia Daniel como um garoto esperto que aprendeu a manipular os números. Olivia leu 2 vezes, o passado colidindo com o presente. A carta amarrava o homem que ela amou ao inimigo que agora enfrentava. Fechou o laptop, controlando a respiração. Se usasse aquilo, Daniel estava acabado.
Mas expor significava abrir mão do seu silêncio, uma escolha feita por amor. Naquela noite, enquanto Seattle dormia, Olivia ficou acordada olhando a skyline. A guerra escalava, e ela tinha que decidir até onde iria. A semana após a reunião do conselho foi um turbilhão de tensão e transformação. Seattle, com seu pulso inquieto, refletiu o caos da PERT. Olivia consolidou seu poder com uma velocidade que surpreendeu até seus aliados. Na terça-feira, revelou um plano de reestruturação, auditoria independente, comitê de ética e promoções para 2 mulheres, uma engenheira de software e uma analista financeira, agora diretoras. Anunciado numa reunião transmitida ao vivo, os movimentos receberam aplausos cautelosos que se tornaram fervorosos, como se a equipe antes desconfiada começasse a acreditar nela. Nas redes sociais, Olivia virou sensação. Hashtags como número mulheres no comando e número Apertrenascida bombavam, e veículos de negócios a chamavam de futuro da liderança tecnológica. Mas nos bastidores, ela lutava com o peso da ligação de Mark e os arquivos da RISEOP. O segredo que guardava por quase 2 décadas, seu silêncio por amor, a assombrava. Não era só um fardo, era uma arma. E naquele dia, na coletiva de imprensa que definiria o futuro da APERT, Olivia estava pronta para usá-la. Não para destruir, mas para libertar, reconstruir e surpreender. A coletiva de imprensa das 10 horas, realizada na sede da APERT no centro da cidade, era o evento mais aguardado da semana. O salão fervilhava de energia. Repórteres se apertavam entre câmeras e microfones. Acionistas ocupavam as primeiras filas, enquanto funcionários lotavam o fundo, ávidos por respostas. Nas telas, o logo da Arpertex brilhava ao lado de um novo slogan: transparência, inovação, futuro. Olivia subiu ao palco no exato horário, sua elegância agora lendária. Vestia um terno verde escuro, tom da renovação, e seus olhos brilhavam com uma determinação que silenciava a plateia. Bom dia a todos, começou, com voz calorosa e firme, convidando todos a embarcarem em sua visão. Hoje falamos do amanhã. A APERT não é só uma empresa de tecnologia. É um legado construído por milhares de mãos, mentes e corações. Para protegê-lo, escolha a verdade. Ela fez uma pausa, deixando as palavras reverberarem, antes de mergulhar num relatório financeiro detalhado que expunha as falhas de Daniel Contas Offshore, transferências ocultas, contratos falsos. A sala absorvia cada palavra. Repórteres anotavam freneticamente, câmeras captavam tudo. Frases estouravam. Mas o momento que mudou tudo foi o pivô inesperado. Olivia ergueu a carta de Richard, segurando-a com firmeza, apesar do peso simbólico. Carrego um segredo há anos, disse, mesclando força e uma honestidade crua, como se despisse a alma diante de estranhos. A verdade desde quando conheci meu marido, Daniel Harper. Trabalhamos juntos num non-profit, e eu descobri uma fraude financeira liderada pelo mentor dele, Richard. Daniel, jovem e impressionável, sabia parte disso. Eu escolhi protegê-lo por amor e fiquei calada. Esse foi meu erro. Um murmúrio suave percorreu a sala, mas Olivia seguiu firme, sem vacilar. Hoje escolho a verdade, não para punir, mas para curar. Essa carta, escrita por Richard, mostra que Daniel aprendeu cedo a manipular números. Mas também mostra que podemos mudar. Eu mudei, e quero que a Arpert mude. Ela compartilhou trechos da carta, pulando a sua própria omissão, e prometeu entregar o documento às autoridades para uma investigação justa. A sala explodiu. Câmeras piscavam freneticamente, repórteres se disparavam perguntas. A energia era elétrica. Mas a verdadeira bomba veio a seguir. Olivia respirou fundo, os olhos marejados com uma emoção que poucos compreenderam. O poder não está em expor erros, disse, com um sorriso sereno rompendo a tensão. Está em construir algo novo. Por isso, estou renunciando ao cargo de presidente da Arpertex. O silêncio foi absoluto. O zumbido dos aparelhos de ventilação parecia ensurdecedor. Até Rachel, nos bastidores, congelou, quase derrubando seu tablet. Olivia continuou, a voz crescendo em convicção. Não construirei meu futuro sobre as ruínas de ninguém. Escolhi uma nova liderança, conquistada por mérito. Rachel Nuan será nossa nova CEO, junto com um conselho renovado, com mais mulheres e vozes jovens. A empresa pertence a quem valoriza o coletivo, não o individual. Quanto a mim, começo uma nova fase, porque o verdadeiro poder é saber a hora de deixar ir. Ela percorreu a plateia com o olhar, enxergando além do público, e completou. E não terminei. Estou lançando a Arper Foundation,
para apoiar mulheres empreendedoras e mães solo, com um fundo inicial de US$ 1 milhão do meu próprio bolso. A sala explodiu em aplausos. Uns se levantaram, outros ficaram atônitos. Rachel Nuan, a engenheira promovida dias antes, subiu ao palco ao lado de Olivia, com lágrimas nos olhos, abraçando-a antes de prometer manter viva sua visão. A conferência terminou em uma explosão de aplausos, e Olivia saiu sob uma tempestade de frases, o coração mais leve do que nunca. Daniel assistia à transmissão ao vivo do seu apartamento na Queen. Quando Olivia revelou a carta, ele sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Quando ela renunciou e anunciou a fundação, ele ficou paralisado, o controle remoto escorregando de sua mão. Esperava vingança, um golpe brutal para retomar o poder. Mas Olivia escolheu algo que ele jamais conseguiria entender. Liberdade. Ele desligou a TV, o rosto pálido, murmurando: ela venceu. Nas semanas que se seguiram, Daniel enfrentou uma investigação criminal. Sob pressão, confessou alguns deslizes financeiros, tentando amenizar o estrago, mas sua reputação foi destruída. Mudou-se para um apartamento menor em Fremont, longe do coração do mundo tecnológico, e iniciou negociações com o advogado de Jessica para reconhecer a paternidade. Não era redenção, era uma medida forçada, guiada mais pela sobrevivência do que pelo arrependimento. Jessica seguiu seu próprio caminho. Sua entrevista com a jornalista Claire não só expôs Daniel, como também a conectou a uma rede de apoio. Com a ajuda de uma ONG voltada para mães solo, retomou seu trabalho como designer freelancer, conquistando clientes em startups locais. Sua mãe, Ellen, mudou-se temporariamente para Seattle para ajudar com o bebê, um menino chamado Leon, nascido saudável. Semanas depois, Jessica deu ao filho seu sobrenome, um símbolo de independência. Numa noite silenciosa, enquanto amamentava Leon, recebeu uma ligação inesperada. Jessica, aqui é Olivia Harper, disse a voz, suave, porém firme. Gostaria que você visitasse a Fundação Harper. Estamos oferecendo bolsas para mulheres como você, reconstruindo suas vidas. Jessica ficou emocionada, aceitou o convite e logo tornou-se uma das primeiras beneficiárias, usando os recursos para abrir seu próprio estúdio de design. Aquela breve ligação criou um laço de respeito e força mútua. Duas mulheres que renasciam das cinzas das mesmas promessas quebradas. Sophie, a filha de Olivia, enfrentou a tempestade com a coragem herdada da mãe. Depois de semanas em silêncio, abriu seu coração a Olivia, falando de medos e sonhos. Inspirada, decidiu estudar psicologia, determinada a ajudar jovens a superar traumas familiares. Quero ser como você, mãe, disse certa noite durante o jantar. Não só forte, mas boa. Os olhos de Olivia se encheram de lágrimas. Você já é, querida. E vai ser ainda mais. Sophie também encontrou um propósito ao se voluntariar na Fundação Harper, conduzindo oficinas para adolescentes e descobrindo que ajudar os outros também a curava. Livres das amarras da antiga empresa, Olivia surpreendeu a todos ao fundar uma consultoria para mentorar mulheres em posições de liderança. Ela e Sophie se mudaram para uma casa aconchegante em Magnolia, com um jardim onde Olivia cultivava lírios e escrevia suas memórias, intituladas Silêncio Libertado. A casa, cheia de luz e risos, era o oposto do penthouse frio e estéril que dividia com Daniel. Numa noite de domingo, enquanto lia comentários em um vídeo viral sobre sua trajetória, Olivia sorriu. Um usuário escreveu: Olivia nos mostrou que vencer não é esmagar os outros. É construir a melhor versão de si mesmo. Ela fechou o laptop, sentindo uma paz silenciosa. A vida, afinal, era maior que qualquer império. O final de Olivia não foi uma coroa de poder, mas uma escolha pela alegria. Transformou a dor em propósito, segredos em verdade, e traição em um legado de esperança. A Fundação Harper floresceu, ajudando centenas de mulheres, enquanto a Harpert, sob a liderança de Rachel Nguyen, tornou-se um farol de inovação ética. Daniel, Jessica e Olivia encontraram novos começos, provando que, mesmo nas noites mais escuras, a luz pode emergir, não pela vingança, mas pela coragem, pelo amor e pela audácia de reescrever sua própria história. E você, que chegou até aqui nessa jornada intensa, que tal se inscrever no canal para acompanhar mais histórias que inspiram e transformam? É só um clique, e seu apoio nos ajuda a trazer muito mais. Deixe um like para espalhar essa vibe e me conte qual nota de 0 a 10 você daria para esse final. Estou ansioso para saber.